Meus queridos e amados irmãos, a paz. Hoje eu irei falar de um profeta muito importante no Antigo Testamento e que serve ao seu ministério, a sua vida serve como exemplo para nós. E o que ele vai profetizar para a nação de Judá é de muita importância para a nossa realidade, porque Judá abandona o Senhor, deixando de obedecer e seguir os seus ensinamentos, de cumprir a sua palavra, abandonou os estatutos de Deus e o pecado se instalou na nação de Judá. O capítulo 1 de Joel e versículo 4 vai dizer assim: o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locústia o comeu. O que ficou da locústia, o purgão comeu. Joel, ele vai profetizar em um período de devastação na nação de Judá. O nome Joel significa Jeová é Deus. No versículo 1 do capítulo 1, o texto vai dizer que Joel é filho de Petuel. A palavra Petuel significa visão de Deus. Então Joel, ele tem uma importância muito grande na nação de Judá. Por quê? Porque a própria nação de Judá quebra um princípio com Deus. E ao longo dos 3 capítulos, nós podemos acompanhar algumas profecias trazidas pelo profeta Joel que lembravam ao povo de Judá que o Senhor viria cobrá-los e julgá-los por eles se afastar de Deus e deixar os seus princípios. O profeta utiliza acontecimentos a fim de alertar o povo para que eles voltassem a crer em Deus. E um desses acontecimentos que Joel vai pronunciar foi a praga dos gafanhotos que infectou e destruiu as plantações. Joel compara essa situação a um exército de inimigos que viriam para destruir as nações. E para evitar essa destruição, era necessário que todos se arrependessem e se jejuassem em busca do perdão de Deus. Pois o dia do Senhor se aproximava, dia de juízo de Deus sobre toda a população de Judá e a sua ira sobre os seus inimigos. Portanto, neste livro, podemos acompanhar o trabalho de Joel em chamar o povo para o arrependimento dos seus pecados, mostrando a necessidade de eles voltarem a crer no Senhor. Joel ainda nos faz entender a aproximação do dia do Senhor, e para aqueles que se arrependerem de verdade e cresce verdadeiramente em Deus, será um dia de salvação. Joel está chamando o povo de Judá ao arrependimento. O pecado não pode fazer parte da vida de quem assumiu o compromisso com Deus. O pecado esfria, o pecado afasta e o pecado destrói. O pecado mata. Veja a condição de Judá. O capítulo 1, nós aprendemos algo interessante. Do versículo de número 7, olha o que o profeta Joel vai dizer. Ele vai dizer que essa praga de gafanhotos que Deus envia para a nação de Israel era tão grande que elas chegam a tirar a casca dos figos. O capítulo 1, verso 7 diz: e fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Então veja que Joel está dizendo que agora Judá está debaixo de uma praga, por eles se afastarem de Deus. Agora a consequência do pecado que eles cometeram, que a Bíblia vai dizer que o seu pecado estava escrito em ponteiro de ferro, e por consequência disso, Deus permite um exército de gafanhotos para devorar a sua vegetação, para destruir a sua lavoura e fazendo com que os seus gados, seus animais morressem de fome, pois não tinha condição nenhuma de eles desfrutarem, da bênção de Deus, porque o pecado se instalou em Judá. Israel havia se afastado da presença de Deus. E agora, próprio Deus, ele estava chamando o povo ao arrependimento. E Joel vai dizer que eles precisavam se arrepender imediatamente. Eles precisavam se voltar para o Senhor. A causa dessa calamidade, ela está inserida no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, do versículo 38 ao 46. Quero que você acompanhe essa leitura comigo, por favor. O capítulo de número 28,
28 e versículo de número 38 de Deuteronômio vai dizer o seguinte: lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho a comerás. Em todos os termos terás oliveira, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerá. E te emprestarás, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruídos, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os estatutos que te ordenou o Senhor. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. A consequência do abandono, do afastamento, do esfriamento, sempre será a destruição. Deus nos chamou para nós obedecermos, para nós servir, para nós estar com Ele, para nós caminhar em obediência à sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 59, afirma dizendo que o pecado nos afasta de Deus. As transgressões nos afastam do Criador. Veja, o profeta Isaías, no capítulo 59, vai afirmar dizendo, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus nos chamou para nós estar vivendo a promessa da sua palavra, de nós seguir ao Senhor, de permanecermos na presença de Deus, porque o Senhor nos chamou para nós estar em obediência à sua palavra. Quando Judá abandona o Senhor, deixando de cumprir os seus princípios, de obedecer seus mandamentos, as maldições se instalaram. Deus já tinha alertado ao povo em Deuteronômio 28, no verso 38 ao 46. Deus alerta a nação de Judá para que eles continuem permanecendo em obediência ao Senhor. No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus diz: se você ouvir a minha voz, tendo cuidado de guardar e obedecer os meus mandamentos que hoje eu vos ordeno, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele termina o verso dizendo: se obedeceres o Senhor. Então a obediência, ela precisa estar inserida no homem e na mulher que escolheu, que decidiu andar com Deus em obediência à sua palavra. Quando nós quebramos esta regra, a maldição se instala e o diabo tem acesso à vida da pessoa, porque o diabo vai esfriar o desejo que a pessoa tinha de ler, de examinar as escrituras, de estudar a palavra e aplicar ela em sua vida, fazendo com que tudo que está inserido na palavra de Deus fosse cumprido pelo indivíduo. Agora o diabo tem acesso a esta pessoa, esfriando ela, tirando esse sentimento, esse desejo, essa vontade de cumprir, de obedecer a palavra de Deus. O segundo, o diabo vai afastar esta pessoa da presença de Deus e da comunidade. O diabo vai afastar, porque o pecado está instalado, e o pecado é uma brecha, é uma janela, é uma porta, é um portão para o diabo vir e instalar suas mazelas. Primeiro, ele esfria. Segundo, ele faz a pessoa se afastar. A pessoa se afasta dos cultos, se afasta da comunidade, a pessoa se afasta de Deus. E ali, o terceiro plano, o diabo mata essa pessoa espiritualmente. Ele mata espiritualmente esta pessoa. Essa pessoa não tem mais ânimo, não tem vontade, não tem força. Ela não se vê mais dentro dos propósitos de Deus. Ela não consegue mais obedecer, não consegue mais ler para sua vida a palavra de Deus. Aí o quarto passo, o diabo começa a dar uma visão distorcida da realidade do cristianismo, do evangelho no todo. O diabo começa a colocar deficiência na visão, e esta pessoa começa a criticar, a olhar os erros dos outros, começa a olhar dizendo: tá vendo, eu não vou mais para a igreja porque isso é errado, isso é errado. O diabo põe esta visão. E no quinto, o diabo põe ansiedade, suicídio, bebida, ele põe
põe droga, ele põe prostituição, e a pessoa começa a dizer: agora eu me sinto muito melhor do que quando estava seguindo a palavra de Deus. Olha como o diabo distorce. Assim foi na nação de Judá, e por consequência desse abandono, desse esfriamento, desse distanciamento, dessa visão distorcida, Deus permite agora um exército para que devorasse, para que essa praga se instalasse e o povo viesse a entender que para eles voltarem a ter uma vida consolidada e abençoada, eles precisavam se arrepender. E Joel vai liberar esta palavra, que eles precisavam se arrepender imediatamente e se voltar para Deus. A ordem é essa: se arrepender de todos os seus pecados e se voltar para o Senhor, se voltar em obediência, a fim de cumprir, a fim de obedecer, a fim de caminhar com Deus, dizendo: Deus, eu estou disposto a obedecer a tua palavra, eu estou disposto a seguir adiante em obediência aos princípios estabelecidos na sua palavra. Se você se afastou, preste atenção. Se está acontecendo com você esses sintomas, você precisa se arrepender imediatamente, mas o arrependimento verdadeiro, sincero, para que Deus tenha misericórdia de ti. Joel conclui dizendo que o juízo de Deus viria sobre a nação. O juízo, Deus viria julgar. Deus iria julgar o seu povo por eles ter se afastado. Deus iria vingar os seus inimigos. Joel, no mesmo livro, no capítulo de número 2, Joel, ele fala de 3 grandes mensagens cruciais. Por exemplo, o capítulo 2, verso 1, ele faz um alerta ao grande dia do Senhor. No capítulo 2, do verso 12 ao verso 13 até o 17, encontramos Joel fazendo um chamado ao aquebrantamento espiritual, que o povo precisava se aquebrantar diante de Deus.